Diversos relatos ao longo dos anos parecem sugerir que certas pessoas, especialmente crianças, possuem memórias detalhadas de experiências que teriam ocorrido antes de seu nascimento atual. Vamos conhecer 7 histórias reais de pessoas que acreditam lembrar de vidas passadas. Cada uma dessas narrativas foi investigada e documentada, chamando a atenção não apenas de curiosos, mas também de cientistas e estudiosos da reencarnação. 1. A história de James Leininger, o menino que lembrava da Segunda Guerra Mundial. Nossa primeira história é de James Leininger, uma criança americana que, desde muito pequeno, começou a ter pesadelos intensos com aviões. Ele gritava durante o sono, dizendo que seu avião estava em chamas. Aos 2 anos de idade, James começou a falar sobre detalhes específicos de aeronaves e sobre a vida de um piloto da Segunda Guerra Mundial, descrevendo com precisão manobras aéreas e equipamentos. Ele também se lembrava do nome de um porta-aviões, o Natoma Bay, e de um colega de voo chamado Jack Larson. Intrigados, os pais de James pesquisaram essas informações e descobriram que um piloto chamado James Huston, que servira no Natoma Bay, foi abatido em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Esse relato ganhou atenção mundial e foi documentado em entrevistas e programas de televisão. O caso de James é um dos mais conhecidos e detalhados sobre lembranças de vidas passadas, e muitos o veem como uma evidência fascinante da reencarnação. 2. Shanti Devi, a mulher que recordava sua vida em outra cidade. Em 1930, na Índia, Shanti Devi, uma jovem de apenas 4 anos, começou a afirmar que morava em uma cidade distante chamada Mathura. Ela dizia que seu verdadeiro nome era Lugdi Devi e que havia sido casada com um homem chamado Kedarnath. Shanti forneceu informações tão específicas sobre a vida de Lugdi que seus pais resolveram investigar. Surpreendentemente, descobriram que todas as informações batiam com a vida de uma mulher chamada Lugdi Devi, que realmente havia falecido pouco antes do nascimento de Shanti. O caso foi documentado por diversos jornalistas e até mesmo pelo líder indiano Mahatma Gandhi, que conheceu Shanti pessoalmente. Até hoje, sua história é considerada um dos relatos mais impressionantes sobre memórias de vidas passadas na cultura indiana. 3. Dorothy Eade, a egípcia que se lembrava de outra vida como sacerdotisa. Dorothy Eade nasceu em Londres, mas desde criança parecia possuir uma conexão especial com o Egito Antigo. Aos 3 anos, após um acidente grave, ela começou a afirmar que sua verdadeira casa era o Egito e que havia vivido lá em tempos antigos. À medida que crescia, Dorothy, também conhecida como Om Seti, afirmava ter sido uma sacerdotisa no templo de Seti I, em Abidos. Ela viajou ao Egito e passou o resto de sua vida estudando o antigo templo e os costumes egípcios. De maneira impressionante, Dorothy era capaz de localizar pontos exatos de escavações e revelou detalhes que só arqueólogos poderiam confirmar. Sua história é uma das mais fascinantes para os estudiosos de reencarnação e permanece até hoje um mistério no campo da arqueologia e espiritualidade. 4. Ryan Hammonds, a criança que lembrava de uma vida em Hollywood. Ryan Hammonds, um menino de Oklahoma, começou a ter memórias vívidas de uma vida em Hollywood quando tinha apenas 4 anos. Ele contava histórias sobre festas com estrelas de cinema e mencionava detalhes de sua antiga família e carreira. Com a ajuda dos pais, Ryan encontrou uma foto de um filme antigo, onde reconheceu um homem chamado Marty Martin, um figurante que também trabalhou como agente em Hollywood. O caso chamou a atenção de Jim Tucker, um psiquiatra da Universidade da Virgínia que investiga lembranças de vidas passadas em crianças. Ao investigar, descobriram que muitos dos detalhes fornecidos por Ryan sobre Marty Martin eram verdadeiros, incluindo aspectos da vida pessoal e financeira do ator. Esse relato foi documentado e é considerado uma evidência significativa no campo da pesquisa sobre reencarnação. 5. Purnima Ekanayake, a menina do Sri Lanka que lembrava uma vida em outra aldeia. Purnima Ekanayake
uma menina do Sri Lanka, começou a falar sobre uma vida anterior, aos 3 anos. Ela dizia que havia sido uma dona de casa em uma aldeia próxima e forneceu detalhes sobre a família e o negócio de cerâmica que tinha na vida passada. Purnima até mesmo mencionou o nome do antigo marido e detalhes do seu antigo lar. Os pais de Purnima investigaram e, ao encontrar a aldeia e a família mencionada, descobriram que todas as informações fornecidas pela menina coincidiam com a história de uma mulher que havia morrido pouco antes do nascimento dela. O caso de Purnima foi investigado por diversos estudiosos e ainda é um dos mais mencionados quando se fala em reencarnação. 6. Jenny Cockle, a inglesa que encontrou seus filhos da vida passada. Jenny Cockle, desde criança, tinha memórias de uma vida passada na Irlanda, onde se via como uma mulher chamada Mary Sutton. Ela lembrava-se de ter vários filhos e de uma vida difícil. Anos depois, Jenny decidiu investigar e, utilizando as informações de suas memórias, descobriu uma vila na Irlanda onde Mary havia vivido. Incrivelmente, Jenny localizou os filhos de Mary, que confirmaram as memórias e os detalhes da vida de sua mãe. Eles a receberam e ficaram impressionados com as semelhanças entre as histórias. Esse caso foi amplamente documentado e transformado em um livro, Yesterday's Children, o qual relata a jornada de Jenny para reunir-se com a família de sua vida passada. 7. Barbro Carlin, a mulher que lembra de ter sido Anne Frank. Barbro Carlin, uma escritora sueca, desde muito jovem dizia que havia sido Anne Frank em uma vida passada. Ela tinha memórias detalhadas do diário de Anne Frank e das experiências da Segunda Guerra Mundial, sem jamais ter estudado o tema. Quando visitou a casa de Anne Frank em Amsterdã, conseguiu descrever detalhes do local que não eram de conhecimento público. A família de Barbro ficou impressionada e, com o tempo, sua história foi amplamente discutida entre estudiosos e pesquisadores de reencarnação. A história de Barbro ainda é uma das mais discutidas no campo da reencarnação, especialmente devido às ligações entre seus relatos e os detalhes conhecidos da vida de Anne Frank. Essas 7 histórias são alguns dos relatos mais documentados sobre lembranças de vidas passadas. Para muitos, elas podem ser indícios de que a reencarnação é real e de que nossa jornada espiritual é mais complexa do que imaginamos. Para outros, são apenas coincidências extraordinárias. Seja qual for a sua opinião, não há como negar que esses casos trazem à tona questões profundas sobre a continuidade da consciência e a natureza da vida. Se você gostou dessas histórias, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.